coisas que eu aprendi durante o meu casamento que fazem o meu casamento muito feliz. Tudo bem? Eu sou a Marília, eu sou casada há mais ou menos 7 anos com o Rubinho e nós nos casamos depois de um namoro de 5 anos. 5 anos e meio, né? Nos conhecemos, nós tínhamos 18 anos e o Rubinho precisou terminar a faculdade de medicina pra gente se casar. A gente teria se casado antes, com certeza. Nós nos casamos em 2016 e nós temos 3 filhos, na verdade 4. A gente perdeu o nosso primeiro bebezinho, que tá no céu. E depois disso nós tivemos 3 filhos. E aí você pode falar, poxa vida, Marília, você só tem 7 anos de casado, né? Quais os conselhos que você pode me dar pra me ajudar aqui com o meu matrimônio? E qual o valor desses conselhos? Durante toda a minha vida, eu me interessei demais em estudar os relacionamentos, porque a gente veio de uma geração de casamentos completamente frustrados. Então, era difícil a gente ter aqueles modelos. Poxa vida, como é que a minha mãe fazia? Como é que a minha tia fazia? Antigamente era mais fácil, quando nós todos éramos mais pró-família, que a gente tivesse modelos. Então, diante das nossas crises, poxa vida, eu tô com uma crise aqui com meu marido, porque nós tivemos os primeiros filhos, então a crise após os primeiros filhos, o relacionamento se torna um pouquinho mais distante. Como é que eu vou fazer com que esse relacionamento volte? Aí eu buscava nas minhas tias, no conselho das mulheres mais velhas, porque havia uma certa sabedoria. Mas nós somos a geração, né, pós-Woodstock, nós somos a geração pós-liberação sexual, liberação do divórcio, e toda essa realidade trouxe pra gente, da nossa geração, da geração anterior à nossa, famílias completamente destruídas. Então, faltava pra gente essa sabedoria, né, essa sabedoria mais prática, de vida comum. E por isso sempre eu me interessei demais em estudar. Eu tinha um medo, um pavor enorme de ter um casamento infeliz. Porque eu tinha aquela sensação, se uma pessoa tá dentro da minha casa e eu não tô feliz com essa pessoa, não tem como eu ser feliz em qualquer outra área da minha vida. Então eu sempre soube que o meu casamento era um ponto fundamental da minha vida. E eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de método de estudo. Então se eu ia estudar para faculdade, eu tinha método de estudo. Se eu ia estudar algum tema interessante no catolicismo, eu me organizava, né? Então, na minha vida eu tenho 1 ano que eu só estudei teologia do corpo, 1 ano que eu só estudei liturgia, 1 ano que eu só estudei história da igreja. Então eu sempre gostei dos métodos para estudar, para aprender aquilo que eu sabia que eu não sabia. E no casamento não foi diferente. Eu comecei a consumir tudo o que a igreja fala sobre o matrimônio. E o que é mais legal é que eu comecei a aplicar essa sabedoria na minha vida e eu comecei a ver que dá certo. Que existe, né, um projeto, um plano de Deus para a família. É muito legal quando a teoria ela é assim, se diz que existe um projeto, você aplica os conselhos que você lê e você vê na sua vida real aquilo dando certo. E eu percebi isso de muitas formas. E o que surge no meu coração nesse momento, quando eu percebo que existe um tesouro escondido, é uma certa revolta. Por que é que nos escondem tanto? Né, essa realidade, por que o casamento é tão perigoso para o mundo, para as agendas, né, enfim, internacionais? Qual é a ameaça que o casamento representa? Por que toda essa sabedoria que faz com que o marido e a mulher, né, se tornem um na sua vida cotidiana, aprofundando esse amor? Que tipo de poder tem esse amor a ponto das pessoas quererem esconder, destruir, né, os valores da família? E aí, aos poucos, né, desde o Instagram, eu quis trazer esse conhecimento para vocês de alguma forma. A gente tem uma aula que a gente vai lançar já no Instagram, então se você não me segue no Instagram, só me conhece pelo YouTube, entra lá no meu Instagram, @marilia_bittencourt_rebouças, e você pode participar dessa nossa aula. Mas aqui, voltando para as nossas dicas, eu quero contar para vocês algumas coisas que me ajudaram muito no meu casamento. A primeira coisa que eu quero te contar é que eu percebi, né, de uma maneira muito clara, que o desprezo destrói os homens. É muito engraçado como a gente vê que o elogio, quando você olha para a pessoa, a gratidão e o elogio tem forças violentas de transformação na vida da pessoa que te ama, ao contrário da censura e da crítica. Mas no mundo moderno, a única coisa que te ensinam é criticar e censurar, reclamar, né? Sendo que esses elementos dentro do casamento, eles são como câncer. Eles destroem tudo. Eu percebi essa relação quando eu percebi que o meu marido, ao olhar para mim, ele precisa do meu elogio, ele precisa do meu incentivo. Muitas vezes, ele é aquele homem que está no trabalho muito bem, está coordenando uma UTI, está forte, sabe fazer as coisas nos lugares que ele vai, ele consegue fazer tudo direitinho. Só que quando ele está perto de mim,
ele expõe uma determinada fragilidade. Ele precisa da minha chancela, ele precisa do meu apoio, ele precisa de uma auxiliar, de uma companheira. Então eu aprendi que o desprezo dentro de um relacionamento é um câncer, coisa que a gente vê livremente aí na internet, né? Se você ver os memes, eu tenho que colocar ele no lugar dele, homem nenhum vai me dizer isso daqui, aquelas brincadeiras horrorosas com um ex-namorado, né? A gente se ensina de alguma forma aqui na internet a desprezar o marido. E o desprezo, ele consegue destruir não só o relacionamento, mas a pessoa. Você vai minando a segurança. Ele olha pra você, buscando em você, né, um consolo, uma força, uma chancela e encontra o desprezo. Então foi uma das coisas que eu aprendi, que o desprezo destrói a relação. Outra coisa que eu aprendi é que a relação sexual, né, e a gente fala isso sem problema algum, não é uma coisa espúria, complicada, venenosa, coisa do mundo, da pornografia. Não, pelo contrário, a relação sexual é dos casais casados. Ela foi pensada por Deus para o encontro do homem e da mulher. E ela tem, por si, uma força poderosa de transformação, de união e de aprofundamento de intimidade. Então, na hora que eu descobri isso, que a relação sexual não é simplesmente um instinto, um cio, né? Que você precisa ali, as pessoas gostam de dizer assim, eu tenho as minhas necessidades. Às vezes os homens no puerpério falam essa coisa nojenta, como se eles fossem um cachorro sem razão alguma. Eu tenho as minhas necessidades. As pessoas ligam a sexualidade não como um ato de amor racional, como um ato de entrega, mas como um ato simplesmente animal, instintivo, né? E eu descobri isso, que a relação sexual, ela salva o matrimônio, ela traz bênçãos ao matrimônio. Ela une o casal numa intimidade que só eles conhecem. Eu não vou conseguir, obviamente, descrever para vocês o poder e a força da relação sexual, mas eu te convido também a, dentro do teu matrimônio, tornar essa relação cada vez mais sagrada. Então, quando você se doar ao teu marido, se doe de coração, transforme aquela relação não somente numa relação que é uma ficção, uma imitação da pornografia, da novela, do sexo, das prostitutas, né? Mas uma relação em que o amor, ele é latente, ele é uma entrega, uma declaração física de amor. Não é legal isso? Foi uma coisa que eu aprendi com o meu casamento. Última coisa, vou dar só 3 dicas pra vocês hoje. Última coisa que eu aprendi com o meu casamento foi que os filhos, eles não minam e não destroem o amor. Se nós soubermos, cada um, né, o marido e a mulher, qual a verdadeira finalidade do matrimônio. Quando nós temos essa concepção, determinadas convicções que nos sustentam no matrimônio, a gente percebe que os filhos, eles não destroem, pelo contrário, eles multiplicam o amor. Quando eu tenho 2 pessoas maduras, não são 2 crianças que se relacionam para ter filhos, né? Então eu tenho 2 pessoas maduras, 2 pessoas mais fortes, que aceitam muitas vezes o sacrifício, conseguem estar no fronte, né? Não são 2 pessoas covardes, melindrosas, manhosas, que facilmente se chateiam um com o outro. Com esse tipo de pessoa, realmente, quando tem filho, se encontra com a sua pior versão. Mas se eu tenho 2 pessoas maduras que se abrem a Deus num processo de abertura à vida, num processo de generosidade com Deus, os filhos, quando eles vêm, eles não minam o amor. Eles potencializam esse amor. Esse amor na pessoa dos filhos é encarnado. Então existe um elo entre os dois muito mais forte. E uma vocação nasce ali, né? A vocação de mãe e de pai. E por causa disso, esse matrimônio, ele tem laços ainda mais profundos. Então isso foi uma coisa que eu aprendi. Quanto mais filhos nós tivermos, mais o nosso amor vai ser aprofundado. As dificuldades, obviamente, elas vêm. Mas o amor, ele consegue ser expandido ao longo do tempo. As pessoas falam assim, eu te amo como da primeira vez que eu te vi. Balela total. O amor, ele não vai caindo. Eu te amo muito, aí foi caindo, aí a gente casou, aí depois eu te amo menos até o fim da vida. Não, o amor dos casais católicos, ele cresce em zênite. Eu te amo muito mais do que a primeira vez que eu te vi. Eu te amo muito mais do que do dia do nosso casamento. Eu te amo muito mais do que ontem, né? O amor, ele vai crescendo e se aprofundando. E isso é uma graça dada por Deus aos casais católicos. Como é que eu provo tudo isso que eu tô falando pra você? Te pedindo pra experimentar, pra se abrir no teu matrimônio a esse amor de intimidade
que cresce e expande o teu coração. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui com a gente quais são as dicas que te ajudam no teu matrimônio. Compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa dele. Clica no sininho para você receber as notificações do nosso canal e dá um like, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo.